Boa tarde, presidente. Boa tarde, meus colegas vereadores. Boa tarde, cumprimento de forma muito calorosa as pessoas presentes que muito contribuem aqui com o fortalecimento dessa casa e da democracia e aqueles que nos acompanham também através dos canais de comunicação dessa casa. Gostaria, nessa tarde, de iniciar pedindo aqui à TV Legislativa, ao Ari, que colocasse uma foto. Eu fiz uma reunião ontem com a nova reitora, na verdade, eleita pelo processo eleitoral da FURB, a Márcia Cristina Sardá Espíndola. Tivemos uma reunião ontem, após mais de 50 anos de história, a primeira vez que a faculdade, a FURB, aqui elege, na verdade, uma reitora para esse desafio. Ela que é arquiteta, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e eu estive ontem, inclusive, colocando, e aí falando não apenas em meu nome, mas presidente Marcos também, levando os cumprimentos dessa Casa Legislativa e colocando à disposição, inclusive, vereador Ianzi, fazendo convite para que venha aqui, né, para também expor a comunidade, utilizar a tribuna livre, uma vez que há uma relação muito importante dessa casa com a FURB pelo aspecto público que tem, pelo princípio da legalidade na administração pública, por todos os projetos que circulam aqui nessa casa, e a importância da gente reconhecer a instituição no dia a dia, no cotidiano da cidade. Eu que fui formado na instituição, como tantos outros, e toda a movimentação que a gente tem em relação à instituição. Então, é muito importante. Me coloquei à disposição para tentar ser aquilo que eu acredito, ser um agente de conexão para a gente conseguir intermediar as demandas aqui tão importantes que fazem a sociedade como um todo avançar. Então, tivemos uma reunião ontem muito produtiva, vi extremamente engajada, com muita vontade, um desafio que é árduo, um desafio que a gente sabe, né, que não é um tempo fácil em relação à instituição, e foi uma conversa muito proveitosa. Então, fiz democraticamente essa situação. A FURB tem um processo de validação do processo eleitoral diferenciado, até pela legislação federal, então ainda tem trâmites, né, embora foi eleita democraticamente aqui no processo eleitoral, há inclusive questões de homologação interna, administrativas da instituição. Quando isso for resolvido, ela agradeceu o convite dessa casa e virá aqui na tribuna livre para, inclusive, né, se apresentar para a comunidade e poder explicar um pouquinho aí dos desafios e dos projetos que tem também na frente. Então, agradeço pela forma muito carinhosa que foi recebido ontem e levei o abraço dessa Casa Legislativa. Ontem também tive uma reunião sobre avanços, uma conversa ontem com o secretário aqui de Saúde, para essas fotos também, Ari. A gente foi fazer uma reunião para ver algumas demandas importantes com o Marco Antônio Bramoski. Blumenau tem uma divisão administrativa diferente da maioria das cidades, e muitas das cidades, todo o departamento que a gente tem também das políticas de proteção animal ficam em relação à questão ambiental. Em Blumenau, isso é dentro da esfera da saúde. Então, a gente tem avançado, eu trouxe algumas também reuniões da semana passada, a gente está avançando, finalizando agora um processo que foi construído junto com o Executivo Corajoso, que foi o primeiro mutirão aí de castração dos animais, que finda agora, né, nesse próximo mês, com 720 animais foram castrados, e a gente está, na verdade, desenvolvendo aí uma política para o ano que vem. Inclusive, não se tinha a previsão, a princípio, da possibilidade de termos uma nova política nesse sentido, Ians. Mas quando a gente trabalhou muito forte com a questão executiva, aquelas campanhas que a gente fez das adoções, dos registros em relação aos ônibus, nós diminuímos o número de animais que tem ali no centro, que chegou a passar de 100 para 70, e com a economia que se tem em relação à ração, em relação à higienização, será possível. A gente também está trabalhando, presidente Marcos, encaminhei um projeto aqui para o prefeito, um anteprojeto, que eu procuro fazer parcerias público-privadas nesse sentido, para a gente envolver o empresariado, para a gente fazer com que esse gasto não precise vir necessariamente da questão pública. Então, acho que é um caminho aí a gente desenvolver. Existe um anteprojeto que está sendo analisado, a gente espera ainda esse ano a gente conseguir aí num ato público, né, junto na agenda do prefeito, a gente conseguir dar notícias oficiais. Estamos trabalhando esse caso específico para que a gente possa manter esse programa para o ano que vem e apresentar à comunidade uma segunda ocorrência, mas também em cima de uma discussão que eu quero fazer no ano que vem acerca do modelo aqui das políticas públicas de proteção animal, que eu tenho críticas severas e que é uma questão a ser construída aí com protetores, com ONGs. A gente tem várias conversas, eu acho que esse é um assunto para a gente discutir ano que vem, muito provavelmente até por uma segunda audiência pública. Fizemos uma audiência muito produtiva, que deu encaminhamento nas castrações, e vejo que a gente terá que fazer uma discussão mais para o ano que vem, mais ampla nessa situação. Então, tivemos ontem essa conversa aqui com o secretário de Saúde da cidade, que foi muito carinhoso também. Aproveitar, antes de abrir a palavra para o vereador Ito, só apresentar, uma vez que estava também, a gente já aproveitou outras demandas que a comunidade nos chega em relação a atendimentos, algumas coisas da saúde, fazer aqui a divulgação de um evento que o pessoal, os funcionários da saúde me pediram, e eu me comprometi ontem nessa visita, né, da Caminhada Azul pela Saúde do Homem e Prevenção de Diabetes. Essa Caminhada Azul acontecerá dia 10 de novembro, a partir das 9 horas na Praça Doutor Blumenau. Então, nós apoiamos aqui
todas as ações, né, que visam, sobretudo, trabalhar com a política preventiva. Esse é um assunto que eu trago muito nessa casa, a importância da gente direcionar a política, não para a política da doença, mas para a política da prevenção, que essa sim é a política da saúde, pensando em formas alternativas, em discussões modernas de gestão pública que estão permeando aí outras casas legislativas e outros países. Presidente, eu concedo aí a parte ao vereador Ito. Você dá uma parte, presidente. Vereador Ito com a palavra em a parte, logo Vereador Ito com a palavra em a parte, logo em seguida, vereador Bruno Cunha tem mais 2 minutos para a conclusão. Vereador Bruno Cunha, parabéns por esse tema referente em defesa dos animais. Eu fico contente, eu tenho 3 em casa, eu tenho um que veio de criação do meu filho, um poodle, um gato que acabei também adotando, que veio da minha filha, e também tem um de rua abandonado, que também consigo cuidar, idêntico ao tratamento dos 2. E preocupação minha, um tema muito importante, castração. Mas o que fazer com esses animais que já estão abandonados na rua, que não se tem proprietário, não se tem uma casa, não mora em lugar algum? O que fazer com esses animais? Que a demanda é muito grande. Preocupação também nesse sentido, de achar um jeito, um meio. A gente sabe que o centro de zoonoses lá, ele só recupera animal que sofre acidente, algo parecido, não tem espaço físico lá para que esses animais possam se instalar para depois, de repente, ser doados. Então, minha preocupação... Perfeito. Vereador Ito, inclusive, deixar muito claro aqui que a ideia de um canil público, de um lugar onde recolheria animais, seria um atraso muito grande. A gente tem que trabalhar a questão da posse responsável. O que a gente está batalhando aqui, inclusive nessa reunião que a gente fez, vereador Marcos da Rosa, é o seguinte: nós aprovamos uma lei nessa casa ano passado, com a anuência de todos os vereadores, que prevê multa para maus tratos e abandono. Foram feitos processos administrativos, estão sendo implementados questões de aplicativo na administração pública, para que a gente possa, sim, inclusive... Vou lutar muito para isso, para nós termos o primeiro município do Brasil, estamos nessa luta diária, para que a gente tenha, de fato, efetividade dessas multas. O processo penal é mais complicado, mas o administrativo, a gente tem que implementar isso, e a gente está na briga nos bastidores para que a gente consiga essa situação. Então, há uma dificuldade, a gente tem que ir na raiz do problema, a raiz do problema acaba sendo a política de castração, de conscientização, não existe uma estrutura pública possível para fazer a adoção desses animais, até porque há uma estimativa dos órgãos públicos de aproximadamente 10 mil animais. O que a gente tem que fazer é incentivar campanhas de adoção, que nem a gente fez nos ônibus da cidade. Inclusive, estamos discutindo com o secretário de comunicação mais uma campanha nos ônibus da cidade, agora no final do ano, onde ampliam essas questões de abandono. Mas, enfim, presidente, eu queria pedir... já estou no minuto de acréscimo aqui? Não, ainda tem 1 minuto e 20? Tá, eu queria só trazer uma questão de um assunto, porque eu só quero dizer uma questão aqui, a gente até vai ter mais tempo para fazer essas discussões, até porque eu farei nessa casa mais discussões ideológicas a partir de agora. Mas apenas para colocar, porque é o seguinte, tem muita gente, e eu quero deixar claro aqui, que as ideias não podem ser ortodoxas, as ideias ortodoxas são um atraso. A gente tem posições, mas eu sou um cara que eu sou aberto ao diálogo. Se me convencerem que algum assunto é diferente por algum momento, vereador Elmir, e vários assuntos aí, eu não tenho problema de admitir que talvez não vim em determinado ponto que a realidade se mostrou contrária e mais eficaz em relação ao meu assunto. Eu acho que quando a gente se prende muito em teoria, a gente se prende muito de forma hermética, muito preso em determinados livros, em determinadas questões, a gente acaba sendo míope em relação à realidade que tem. Eu digo isso porque comprei uma briga aí de uma pessoa que defende muito essas ideias, entre aspas, questão liberal, defendendo de que as leis são atraso, que acham que o Estado não é necessário em relação a nada, que veio fazer uma crítica, inclusive, por um trabalho que essa casa vem desenvolvendo, inclusive, que o vereador Silvio trouxe em relação a uma legislação aqui do empresariado que solicitou na questão dos alimentos, veredorinhas, ausência de legislação e segurança jurídica que causa, muitas vezes, a questão aqui das pessoas, né? E a necessidade da gente avançar em relação a uma legislação. E gente que acha que não é necessário legislação para nada. Pois eu quero dizer que é necessário legislação em determinados assuntos, da segurança jurídica, e a gente precisa quebrar determinados paradigmas, a gente tem que olhar a realidade. Meu tempo está excedendo aqui, eu não vou ter possibilidade de fazer essa discussão da forma como gostaria hoje, mas a gente fará aqui de outras formas, porque é um trabalho muito sério que essa casa está fazendo aqui há 3 meses, e eu acho que não dá para a gente ficar julgando a realidade em cima de livros de ficção. A gente tem que fazer a realidade em cima dos fatos. Os fatos têm que nos trazer a atenção e a sensibilidade, e nós temos que encontrar, diante dos fatos, soluções para os problemas da sociedade. Ideias ortodoxas são um atraso.